Bom dia! Feliz segunda-feira! Bom dia, bom dia! Hoje é dia 5 de agosto. Bom dia para quem está entrando. Bom dia, bom dia! Feliz segunda-feira para vocês! Bom dia, Larissa! Bom dia, Erici! Bom dia, gente! Vou escrever aqui, fixar o comentário da nossa live de hoje, tá? Vou escrevendo aqui, vocês podem ir entrando, dando bom dia para nossos companheiros de live. Como vocês estão nessa segunda-feira, hein? Dormiram bem? Hoje o nosso tema é: a colheita é obrigatória. Só pelo título a gente já tem um impacto, né, gente? A colheita é obrigatória. Só o título já dá um impacto na nossa vida, né? Bom dia, Joelma. Bom dia, Débora. Bom dia. Tudo bem com vocês, gente? Feliz segunda-feira. Quem estava na live de ontem, quais as fichas caíram quando a gente deita na cama, que a gente começa a pensar naquilo tudo que a gente ouviu, que a gente aprendeu, a gente começa a pensar e lembrar e fazer uma autoavaliação, não é? Caíram muitas fichas depois da live de ontem? E se caíram fichas, nós temos que pegar papel e caneta e escrever qual a decisão que nós tomamos a partir dessa ficha que caiu. Qual a decisão que eu tomo a partir da consciência que eu tenho. Aqui nesse cantinho aqui embaixo tem um aviãozinho, olha. Vocês podem disparar esse aviãozinho aí para todo mundo que vocês conhecem, que está nesse Instagram, para que também tenham acesso, tenham oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e deixar com que ela queime no nosso coração. Não é? Tudo aquilo que a gente aprende que é bom, a gente quer compartilhar com as pessoas. E quando a gente compartilha, é muito gratificante, né? Esse projeto que o Senhor colocou no meu coração de estar aqui com vocês nesses 31 dias é um projeto justamente sobre isso, sobre compartilhar aquilo que o Senhor tem me ensinado, compartilhar o que eu tenho vivido, compartilhar esse processo que me trouxe até aqui, para que mais pessoas tenham acesso, porque é possível. Não é fácil, mas eu sei que é possível, porque eu tenho vivido isso na minha vida até então. Então, se você já apertou esse aviãozinho aqui para compartilhar a live com outras pessoas, para que mais pessoas possam entrar juntamente aqui com a gente. Daqui a pouquinho nós já vamos começar. Eu tô mandando os meus aqui. Quem tiver aí já mandado, tá de parabéns. Tô mandando os meus aqui. Vamos acordar esse povo. Será que tem gente dormindo ainda, gente? Sei que é segunda-feira, mas será que tem gente dormindo ainda? O máximo é 50. Quando dá 50 já bloqueia. Já mandei meus 50, tá? Bom dia, bom dia. Vamos entrando na nossa live. Hoje é o nosso dia 5. Nós vamos estudar o capítulo 5 de Provérbios. Nós já estudamos desde o primeiro dia de agosto os capítulos de Provérbios, o 1, 2, 3 e o 4. E agora nós vamos estudar o 5. Nós vamos começar, para que a gente não demore, né? Para honrar a vida de quem já entrou aqui também. E hoje no capítulo 5 nós vamos aprender a mente de Salomão. Na verdade, todos esses 31 dias nós estaremos aprendendo sobre a mente de Salomão. Essa mente maravilhosa que fez
coisas grandiosas, né? E mudou a forma de muitas pessoas pensarem, mudou a forma do mundo. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? E aí, nós vamos aprender hoje que a colheita ela é obrigatória. A semeadura eu posso escolher muito bem as sementinhas que eu vou plantar, mas a colheita é obrigatória. Eu vou colher, não tem como eu não colher os frutos daquilo que eu plantei. Então, Salomão, segundo a Bíblia, foi a mente mais sábia que já passou por aqui nesta terra, né? E aí nós estamos aprendendo aqui, nesse devocional, desses 31 dias com Provérbios, como aplicar de forma prática tudo aquilo que Salomão deixou escrito na palavra, todos esses ensinamentos, todas essas direções, de uma forma prática na nossa vida. Tudo bem? Então vamos orar para a gente começar a nossa live. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ouvir esse louvor. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá alto, tá baixo? Pode deixar dessa altura mesmo? Minha mãe falou que a live de ontem ficou com volume alto. Ai. Quando tiver alto, vocês podem escrever aqui, tá, gente? Que eu abaixo aqui. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com o Senhor para que Ele nos dê todo o direcionamento que Ele deseja para essa live de hoje. Amém? Eu vou desativar os comentários. Vocês me dão licença, tá? Me dão licença aqui, vou desativar para a gente poder orar, para nada roubar a nossa atenção, nada tirar a nossa comunhão. Vamos fechar os nossos olhos, falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, pela vida, pelo poder que há no sangue do Teu Filho, Jesus, nós estamos mais uma vez aqui diante do Senhor. Nessa segunda-feira, ó Deus, nesse dia 5 de agosto, nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja usando as nossas vidas neste momento que iremos ministrar a Tua palavra, que o Senhor esteja nos enchendo, que o Teu Espírito Santo esteja nos visitando e falando através da nossa boca, falando através da nossa vida, que o Senhor traga à nossa memória tudo que o Senhor nos ensinou, tudo que o Senhor deseja que seja falado, porque o Senhor conhece os corações, nós não conhecemos. Mas que o Senhor esteja usando a minha vida aqui neste canal, como um canal de bênção na vida de todos eles que estão, ó Deus, acompanhando e assistindo juntamente conosco. Aqueles que ainda vão assistir essa live em outro momento, mas o Senhor conhece a necessidade de cada coração. Usa a minha vida, abra os meus olhos, que cada vez o Senhor esteja tirando as escamas dos meus olhos, me fazendo enxergar aquilo que está, ó Deus, atrás das letras dessa palavra. Que o Senhor me dê a Tua revelação, para que eu possa alcançar do Senhor o que o Senhor deseja que seja cumprido aqui. Que o Senhor esteja usando as nossas vidas e abençoando cada família que está recebendo, ó Pai, esse ensinamento, que eles possam, ó Deus, colocar em prática em suas vidas a cada dia. Que o Senhor seja o nosso convidado principal deste momento, porque é para o Senhor. Que o Senhor esteja usando, ó Deus, as nossas vidas e nos abençoando nesse dia, nessa segunda-feira, já no início desse dia. Nós estamos entregando ao Senhor a melhor parte do nosso dia. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Agora nós já estamos aptos, né, para aprender da palavra do Senhor. Deixa eu voltar aos comentários aqui. Ativei os comentários. Então agora nós vamos começar. Quem está novo aqui, chegou pela primeira vez, este é um programa, né, que nós estamos fazendo dos 31 dias com Provérbios. É um projeto que o Senhor colocou no meu coração para que a gente estivesse ensinando e compartilhando, fazendo juntamente com vocês um devocional. O que é um devocional? É o tempo que eu tiro para entregar ao Senhor aquele tempo de qualidade, para estar aprendendo da palavra, para estar estudando, comentando e deixando arder no nosso coração aquilo que nós aprendemos. E o melhor de tudo é colocando em prática, né? Colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido.
Porque não adianta a gente aprender e entrar nesse ouvido, passar reto, sair no ouvido de cá e a gente não colocar em prática. Então hoje nós estamos no capítulo 5, o tema de hoje é a colheita é obrigatória e nós já vamos começar lendo a palavra do Senhor. Já pegou sua Bíblia? A minha já está aqui. Então nós vamos começar. Ele já começa o versículo falando uma coisa muito séria, tá? Olha só. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os seus ouvidos para perceber o meu discernimento. Olha só. Dê atenção. No capítulo 5 de Provérbios, e em todos os capítulos que a gente tem estudado, vocês têm observado como que ele pede para a gente dar atenção, para a gente dar foco, para a gente não perder de vista. Mais uma vez ele começa o capítulo falando isso. Dê atenção à minha sabedoria. Incline os seus ouvidos. Sabe quando alguém vai falar alguma coisa com a gente, que a gente precisa de inclinar o ouvido para ouvir? Que é uma coisa que ele vai falar e você precisa prestar atenção mesmo, olhar nos olhos e inclinar o ouvido para ouvir? É isso que ele está pedindo para a gente fazer aqui. Inclina o seu ouvido para você ouvir. Quer dizer, não deixa nada roubar a sua atenção agora quando que eu vou te falar isso daqui. E aí ele começa. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Então ele é muito insistente quando ele fala sobre isso, né? Ele insiste pedindo para a gente colocar foco no que ele fala, para a gente compreender as palavras que ele vai falar, compreender o discernimento que outra pessoa teve, né? Presta atenção e compreende o discernimento que eu vou te passar. Então você, além de prestar atenção, ainda tem que compreender o discernimento que outra pessoa teve. Presta atenção nisso aqui. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Então só assim você consegue discernir. Você sabe o que significa a palavra discernir? Discernir quer dizer que você tem que investigar aquilo até você entender. Você vai discernir um assunto, você vai investigar, você vai pesquisar, você vai buscar informação para você ter o pleno entendimento. Então, discernir é investigar até entender. E ele quer que você entenda a conclusão que ele teve da investigação que ele fez. Então, ele quer que você discirna para entender o meu discernimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Então, se você quiser ter bom senso, vai precisar seguir os passos que ele já deixou aqui. Dar atenção, inclinar os ouvidos, dar atenção, inclinar os ouvidos, se você quiser ter bom senso. Então, para ter bom senso, existem dois caminhos. Dar atenção e ouvir o discernimento com atenção. E aí, ele diz, né? Mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, filho meu, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Então Salomão começa aqui no capítulo 5 advertindo as pessoas, a nossa vida, né? Todos nós, nos advertindo contra a sedução da mulher imoral, da mulher que não é sua,
Aí trazendo para a vida do homem que não é seu, daquilo que não é seu. Ele já começa esse capítulo batendo, né? Dando uma pancada aqui. Advertindo contra a sedução da mulher que não é sua. Ele está dizendo aqui que ao fim de tudo isso, tudo que é imoral, tudo que é ilegal, tudo que não é certo, tudo que é errado, tudo que tem duplo sentido, o final disso sempre vai dar errado. Não tem como o final de uma coisa assim, ilegal, imoral, desonrosa, terminar bem. Então ele está nos advertindo para passar longe. Fique longe, passe longe. Não passe nem na porta, nem saiba onde é. Por quê? Porque toda vez que você aproxima de uma tentação, você acaba perdendo o controle. Vai chegando perto, até que perde o controle. Então, ele sabe o tanto que o nosso corpo, a nossa mente é vulnerável, né? Então, conhecendo isso, ele falou isso. E ele estava falando por conhecimento de causa, porque ele teve muitas mulheres. Ele não teve uma mulher só. Antigamente eles podiam ter muitas mulheres, né? Então ele teve muitas mulheres. Então ele tinha conhecimento de causa para estar falando isso. Não vai caçar coisa que não é sua, porque o final de tudo isso é a morte. O final de tudo isso é você perder tudo aquilo que você conquistou. Tudo aquilo de bom que você tinha, você vai perder a honra, perder a graça, perder a vida. Então, quando ele fala aqui que você vai perder a sua honra, né? Ele fala, outra pessoa vai ser honrada no seu lugar. Se você entrar por esse caminho de coisas imorais, até mesmo adultério, olhando o que não é seu, desejando o que não é seu, o fim disso daí é outra pessoa ser honrada no seu lugar e você perder a sua honra. Ou você vai perder a sua própria vida, como ele colocou aqui, que o fim disso é a morte, pelas mãos de um homem cruel e violento. Olha só, o fim disso tudo, com certeza, é esse. Entregue a sua vida aos outros e o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Vocês, estatisticamente, na televisão, no jornal, ou ouvindo falar, o fim de quem entra numa vida dessa, que no início pode até parecer que é bom, no início pode até parecer que é uma coisa prazerosa, é diferente do que você vem sentindo, quando a pessoa entra por esse caminho da imoralidade, de buscar no terreno que não é dele, olhar para fora da casa dele, sempre quando isso chega ao final, raramente não tem morte. Raramente não tem morte. E conhecendo tudo isso, Salomão deixou isso escrito para nós. Porque esse caminho vai te levar à ruína. E se nós ouvíssemos e aceitássemos as palavras dele com atenção, nós não entraríamos nesse tipo de situação. No verso 10, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Olha só, para que outras pessoas não fiquem com aquilo tudo que você conquistou, que passe para as mãos de outra pessoa. Tem pessoas que constroem uma família linda, tem tudo para dar certo, adquirem bens, adquirem honra, né? Uma estrutura familiar, filhos, e aí por causa disso aqui, olha lá para fora, olha para outra pessoa, dá uma bobeira na vida. Muita gente fala assim, né? Um estado de bobeira que eu dei, e por causa disso, aquilo tudo desaba, tudo acaba. E tudo aquilo que vocês construíram juntos tem que ser dividido, tem que ser partilhado, tem que entrar no meio de audiências, e aí fica um pouco para um pouco para o outro. Aí uma pessoa que não
teve isso aqui de esforço para poder conquistar o que você conquistou junto com a sua esposa, junto com seu esposo, vai pegar aquilo que é seu. E Salomão, naquela época, gente, não tinha nem internet, vocês têm noção disso? Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha um YouTube, não tinha nada. E tá escrito isso aqui, olha. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. O ser humano toda a vida vai achar meios de fazer uma coisa errada, né? Isso não é de hoje. Há mais de 3.000 anos atrás, quando foi escrito isso, o ser humano já era o ser humano que é. É a essência, é aquilo que é da carne, do homem, né? Que é do ser humano mesmo. E aí, isso já foi escrito, olha pra você ver. Então o ser humano sempre vai achar uma forma de fazer uma coisa errada. Mas se nós ficarmos atentos ao discernimento e dar atenção às palavras da sabedoria, nós teremos grandes chances de não entrar por esse caminho. Por isso que nós devemos ter uma vida de devocional, ter uma vida de intimidade, conhecer o que está na palavra, porque se a gente colocasse em prática, a gente não entraria nesse tipo de situação, né? Quando ele coloca aqui que você vai trabalhar para outra pessoa usufruir do fruto do seu trabalho, é como se você fosse escravo de alguém. O escravo trabalha e não recebe, não é? O escravo, ele não tem salário. Então, nós não queremos ser escravos. Nós queremos ser filhos do rei. Agir como filhos. Mentalidade de escravo não vive em palácio. Escravo não vive em palácio. Se você está aqui, tem mente de escravo, você nunca vai conseguir habitar num palácio. Mentalidade de escravo é mentalidade de escassez. Mentalidade de filho é mentalidade de quem usufrui de uma herança, daquela verdade que Deus escreveu sobre você, de quem você é. Você foi feito imagem e semelhança do Criador, você tem uma identidade. Quando você aceita Ele como seu Salvador, você é filho, se torna filho de Deus. E filho de Deus não tem mentalidade de escravo. Filho de Deus tem mentalidade de filho, de que recebe do Pai a herança e usa e usufrui do melhor que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra. Então, se você vive hoje uma vida de escravidão por vício, escravidão por pornografia, escravidão por desejos da carne que você não consegue se controlar, está sempre olhando o terreno do outro, isso é mentalidade de escravo. Deus não te fez para ser escravo, Deus te fez para ser livre. No verso 11, ele fala assim: no final da vida você gemerá. No final da vida você gemerá. Então, uma vida que seguiu fazendo tanta coisa errada, sem ouvir uma correção, uma exortação, sem ouvir as palavras do Senhor, no final da vida você vai olhar para trás e vai falar assim: o que eu fiz da minha vida? Por que eu não ouvi conselhos que me foram dados antes? Por que eu não aceitei a exortação que foi me feita antes? Você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Quer dizer, você vai trabalhar a sua vida inteira sem saber a sua identidade de filho, vai trabalhar como escravo, não vai usufruir do melhor de Deus aqui nessa terra. A sua vida estará com a sua carne e seu corpo desgastados. Vai acabar com a sua saúde mental, sua saúde física, como escravo para outro enriquecer à sua custa. Será que é isso que Deus quer para a nossa vida? Será que é essa a verdade que Deus tem para a gente? Essa mentalidade de escravo, essa vida de escravo? Não é, gente. Deus nos fez para usufruir do melhor aqui nessa terra e, por fim, a vida eterna. O melhor dessa terra só acessa quem tem mentalidade de filho. Quem tem mentalidade de escravo não consegue acessar. Nem se sente digno de receber o melhor de Deus. Quem tem mentalidade de escravo não se sente digno, não se sente merecedor de receber o melhor de Deus. É muito profundo, não é?
E aí ele fala no versículo 12 assim: você dirá, como odiei a disciplina, como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Você dirá isso no final da vida se você não ouvir a correção do Senhor, a repreensão. Então aqui ele fala de duas coisas muito fortes que nós temos que ter na nossa mente, que é a palavrinha disciplina e a palavrinha correção. Como que eu quero ter sucesso na minha vida se eu não aceito, se eu não sou disciplinado e se eu não aceito correção? Então aqui já tem duas chaves de muita verdade para a gente anotar. Disciplina e correção. Se eu quero ter uma vida próspera, abundante, com mentalidade de filho de Deus, eu tenho que ser disciplinado. Criança pequenininha faz o que quer fazer. Nós, adultos, jogamos jogo de gente grande, fazemos o que precisa fazer. Onde que eu tenho que colocar a disciplina na minha vida? Analisa a sua vida hoje. Qual área da sua vida você está tendo resultados que você não gostaria de ter? Qual área? Coloca o que você deveria fazer se você quisesse ter um resultado diferente. Você segue uma disciplina para obter esse resultado? Vamos jogar na saúde. Você segue uma disciplina na alimentação para ter um corpo saudável? Segue uma disciplina de horário de acordar para conseguir dar conta de tudo que você tem que fazer no dia? Segue uma disciplina de treinos? Segue uma disciplina de aprendizado para ser diferente, para ter resultados diferentes do que você tem hoje? Você segue uma disciplina ouvindo exortação e correção e deixando arder no seu coração, ou você logo já rebate aquilo e o seu cérebro joga um bloqueio falando que aquilo não é para você e você não precisa mudar? Você segue uma disciplina na educação dos seus filhos? Segue uma disciplina na forma como trata seu cônjuge? A gente não pode deixar as coisas no piloto automático na nossa vida. Porque se a gente deixar no piloto automático, é como se fosse deixa a vida me levar. Nós não podemos deixar a vida nos levar. Temos que seguir disciplina e temos que amar a repreensão. Amar quem vai nos exortar. Porque na correção está a mudança, na correção está a dor que gera a mudança. Sabe aquelas pessoas que falam que não conseguem evitar olhar para outra mulher? Não consegue evitar olhar para outro homem? Não consegue evitar responder um comentário no Instagram ou no WhatsApp com uma forma carinhosa? Sabe aquelas pessoas que usam essas desculpas? São pessoas que não têm disciplina e que não amam a repreensão. Nós não podemos testar o nosso limite. Aqui que Salomão está falando sobre isso. Nós não podemos testar o nosso limite e ver até onde vai dar. No início pode parecer muito gostoso, mas o final é a morte. Nós não podemos chegar perto disso. Sabe por que tentação chama tentação? Porque é uma coisa que o corpo deseja. O corpo deseja fazer aquilo, mas não é certo. É tentação por quê? Porque vai te dar prazer, vai te gerar um sentimento bom. Aí Salomão já nos deixa aqui. No início pode parecer bom, como azeite, mas no final é amargo como fel, como a morte. E aí, nós não podemos deixar que isso seja mais forte do que nós. Nós temos que agir com a razão mesmo e colocar o limite, tomar decisões drásticas, né? Quando a situação é assim. Não deixar levar. Então, se você estiver conectado com pessoas que te repreendam, que te colocam a consciência, que quando você vem com um pensamento, você compartilha com essa pessoa já te traz na real, você tem grande chance de ser repreendido e esse pensamento nem acontecer e nem virar um sentimento, não é? Por isso que nós temos que estar conectados sempre com pessoas que fazem isso. Agora vamos para o verso 13. Não ouvi os meus mestres
nem escutei os que me ensinavam. Gente, olha, a pessoa teve mestres, a pessoa teve quem ensinasse ele, mas ele não ouviu, por isso que o fim foi a morte. Então, se eu tenho mestres, se eu tenho pessoas com autoridade sobre mim, se eu tenho líderes religiosos, por exemplo, né? Se eu tenho uma autoridade espiritual sobre mim, se eu tenho uma autoridade dentro da minha casa, pai, mãe, professores, mentores, mestres, e eu não ouço o conselho deles, olha, não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Qual que é o fim disso? Teve gente para alertar, não teve? Teve gente para poder instruir, mas não quis ouvir, não quis obedecer o conselho. Agora vamos para o 14. Cheguei à beira da ruína completa. À beira da ruína completa. À vista de toda a comunidade. Então todos verão a situação que a pessoa que não aceita repreensão, não tem disciplina, chegará. Todos verão, é público. A humilhação é pública, né? Beba das águas da sua cisterna. Beba das águas da sua cisterna. Das águas que brotam do seu próprio poço. Beba das águas que brotam do seu próprio poço. Gente, beber da água da própria cisterna, beber da água do próprio poço, ele está falando aqui, ó, seja saciado com o seu próprio cônjuge. Maridos, sejam saciados com a sua esposa. Mulheres, sejam saciadas com o seu próprio esposo. É para esse poço que você tem que olhar. É para essa água que sai da sua cisterna, que está lá dentro da sua casa, que você tem que ser saciado. É dela que você tem que se alimentar. É ela que tem que satisfazer os seus desejos. Então, vamos colocar uma viseirinha, né? E olhar para dentro da nossa casa, beber da água do nosso poço, não olhar para a água do poço do vizinho, não desejar a mulher do outro, não desejar o marido da outra. Ah, mas aquele homem trata ela desse jeito, eu queria que meu marido me tratasse assim. Será que você está sendo a esposa que o seu marido desejava também? Será, esposos, que a sua esposa te trata da forma como trata, porque você está a tratando de uma forma que ela não consiga retribuir da forma como você gostaria que retribuísse? Será que nós, mulheres, estamos cumprindo o nosso papel de mulher, segundo a palavra do Senhor, dentro da nossa casa? Será que a gente está reclamando de coisas e sem olhar para o nosso próprio umbigo, sem olhar quais são as atitudes que você está tendo dentro da sua própria casa com seu marido? É muito fácil eu vir aqui falar assim, ah, mas o meu marido elogiou fulano e não me elogiou. Ah, mas o marido da fulana trata ela assim, o meu me trata assim. Ah, mas a minha esposa é muito boa fora de casa, quando chega em casa é uma porteira. É muito fácil eu reclamar quando eu não olho como eu ajo. Quando eu não olho a forma como eu trato o meu marido, como eu trato a minha esposa. É preciso fazer essa análise, essa autorreflexão, ter autorresponsabilidade. Quando eu busco transformar a minha vida e a minha forma de tratar a minha família, meu cônjuge, meus filhos, a mudança vem. Não tem como a mudança não vir. A mudança vem. É quase 100% de certeza que se você transformar hoje a forma como você trata o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, a mudança virá. Mas não busque que ele mude junto com você, ou que ela mude junto com você, ou se ela mudar primeiro, você muda depois, ou se ele mudar primeiro, você muda depois. Ah, mas eu vou mudar e ele vai mudar também? Ah, não vai, ai que dó. Não é assim, gente. Se eu quero uma família feliz, como a palavra de Deus nos diz, que o meu casamento seja o céu aqui nessa terra, eu preciso ter a autorresponsabilidade de fazer 100% dar certo. Eu preciso fazer 100% dar certo, independente das vozes que eu vou ouvir. Independente de quem vai virar para mim e falar, você é boba demais.
você é boba demais de fazer isso. Ou falar com você, você é bobo demais de fazer isso. Olha como que ela te trata. Não, eu preciso fazer a minha parte independente de como o outro age comigo. Quando eu me coloco como 100% responsável, eu provoco uma transformação dentro da minha casa. E aqui ele fala, no versículo 16, né? Sem buscar saciar fora de casa, buscar beber da sua fonte. Vamos para o 17? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartida com estranhos. O que ele está falando aqui? Que se você buscar fora, a sua companheira também vai buscar fora. Repartidas com estranhos. Se você buscar fora, ela também vai dar um jeito de buscar fora. Ou se você buscar fora, ele também vai dar um jeito de buscar fora. É isso que está nos falando aqui. O 18. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriague os carinhos dela. Então aqui nós temos um compromisso com promessa. Claramente mostra aqui o papel do cônjuge saciar. Você tem saciado a sua esposa ou seu esposo? O que é saciar? O que é comer uma comida até ficar saciado? Você sabe o que é saciar? Muito obrigada, já tô cheio. Nossa, não cabe nada mais, comi demais. Saciar. Aí vem a outra palavra lá. Embriagar. O que é embriagar? É quando a pessoa bebe tanto, que fica bêbada. Ela ficou embriagada. E a outra, fartar. Eu já estou farto. Já não cabe mais nada dentro de mim. Você, esposa, você, esposo, tem saciado o seu cônjuge? Você tem embriagado ele de carinho, de amor, de afeto, de palavra de validação, de palavras de respeito, de palavras de elogio? Você tem embriagado o seu cônjuge de tempo de qualidade, de abraço, de olho no olho, de falar coisas que dão prazer de ser ouvidas? Ou será que você tem sido aquela mulher reclamona, aquele homem reclamão que só vê o olho do que está faltando, só tem aquele olho para ver o que está faltando, nunca reconhece o esforço que está sendo feito, mas sempre vê o que está faltando, o que está de defeito, sempre está ali criticando? Será que você só abre a boca para culpar? Será que só abre a boca para falar o que não fez? Ou será que você tem treinado o seu olho de gratidão, treinado o seu olho do elogio, treinado o seu olho de palavras de validação? Será que vocês têm deixado satisfeitos a ponto deles não precisarem de olhar para os outros e desejarem ter a mulher ou o esposo do outro? Então isso é bíblico. Eu preciso cumprir o meu papel se eu quiser ter a minha vida segundo a vida que o Senhor... Entrou uma ligação aqui. Então vamos lá. Gente, tem número que me liga e vai ligando, e vai ligando, e vai ligando. Já é a terceira vez que liga. Meu Deus. Então agora nós vamos para o versículo 20. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem. Não tem nada que a gente faça que fique escondido do Senhor. Você pode até fazer alguma coisa escondida do seu cônjuge, Deixa eu colocar então no modo não... Coloquei, gente, no modo não perturbe. Senão toda hora que entra ligação, a live dá ela para, né?
Nós não conseguimos esconder nada do Senhor. A gente pode fazer alguma coisa errada na internet, escondido do cônjuge? Pode. Pode fazer alguma coisa errada no WhatsApp? Pode. Pode olhar na rua para alguém escondido do cônjuge? Pode. Mas Deus que vê todos os nossos caminhos, olha, porque o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Ele examina todos os seus passos. Examinar é olhar de perto mesmo, é olhar bem de pertinho ali. Examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. E ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Se torna prisioneiro daquilo que fez. Quem faz uma coisa de errado, quem trai a esposa escondida ou quem trai o marido escondido é prisioneiro. Por quê? Porque ele não pode olhar para o lado que acha que tem alguém descobrindo. Se toca um telefone diferente, acha que alguém vai descobrir. Vive prisioneiro, não tem vida. É vida de escravo. Vida de quem não é liberto. O escravo é preso. Se você tem vivido essa vida de escravo, saiba que essa vida não é para você. Não é Deus quem definiu isso aqui na palavra. A vida que Deus quer que a gente viva é uma vida de liberdade. E fazendo coisas erradas, a gente não consegue ser livre. O 23. Certamente morrerá por falta de disciplina. Olha só, falou lá no início, lembra? Falta de disciplina e falta de correção levaria à morte. Certamente, se você não seguir esses passos, você morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Andar cambaleando é quando a pessoa bebe demais, já não sabe onde que tá pisando, né? Tá andando daquele jeito ali, não sabe quem que tá levando, qual vento forte que tá batendo para lá e para cá e que tá levando por esses caminhos. Então, quando nós entendemos que nós precisamos de seguir as orientações, obter disciplina, ter foco, ter orientação, ouvir conselhos de mestres, nós entendemos o que o Senhor quer nos ensinar. Então nós vimos claramente nesse capítulo 5, gente. Agora vem a parte mais forte para mim, tá? As partes finais para mim são as partes mais fortes. Meu Deus, nós vimos claramente nesse capítulo 5 um alerta sobre prestar atenção ao que não é seu. Isso aqui entra dentro de outros princípios também, não só do princípio da imoralidade, da sexualidade, do cônjuge, tá? Não entra só nesse princípio, mas olhar a fonte do outro, desejar beber da cisterna do outro também é. Quando eu não estou satisfeito com o meu emprego, eu começo a desejar o emprego do outro. Eu começo a olhar, mas o emprego dele é tão bom, né? Ele faz isso, faz aquilo, o meu não. Ah, mas a escola que ele estuda, né? É tão isso, tão aquilo. Ah, mas a minha não. Ah, mas as amizades que ele tem, olha como são, olha como eles conversam, como eles riem, e as minhas não. E aí eu começo a fazer esse tipo de comparação, usar esse grau comparativo e começo a querer beber da cisterna do outro. Eu não me satisfaço com o que é meu. Eu quero sempre o que é do outro. Então, Deus nos deixa claro. Por que aqui, no capítulo 5, fala da parte da imoralidade entre homem e mulher, de olhar a mulher do outro, saciar com o homem do outro? Por quê? Porque essa parte de nós termos essas recaídas por parte da sexualidade é uma das coisas muito fortes e que mais trazem vergonha, mais trazem desonra hoje. E sempre foi o que expôs o homem mais ao ridículo, à desonra, a situações vergonhosas que ele tem que se humilhar, pedir perdão, refazer toda a vida se quiser viver uma vida liberta. São situações de relacionamentos fora do casamento. E isso traz prejuízos depois. Por exemplo, lembra de Davi? Lembra que Davi teve uma época que ele não foi disciplinado? Olha só, era a época de todos os reis irem para as batalhas. Era a época dos reis irem para as batalhas. O que Davi fez? Vocês sabem? Davi ficou em casa. Ele não foi para guerrear. Ele estava disciplinado, indisciplinado. A disciplina estava passando longe dele naquela hora. Ele ficou em casa, falou, não vou para a guerra, vou ficar. O que aconteceu? Quando ele chegou lá na varanda, quem que ele viu tomando banho lá? Betseba. O que ele quis?
Ele quis Betseba, mas Betseba era o quê? Era casada. Ela era mulher de outro homem. Mas ele encheu-se de quê? Eu posso, eu sou rei, eu posso. Foi lá, pegou Betseba, ficou com Betseba, engravidou Betseba. E depois o que ele fez? Tentou consertar o erro que ele cometeu. Foi lá, matou o marido de Betseba. E olha o que aconteceu depois. Os frutos que essa desobediência, essa indisciplina dele gerou na vida dele. Ele teve que derramar sangue, contar uma mentira para tentar refazer o que ele tinha feito de errado, né? Só que graças a Deus, ele foi repreendido, ele aceitou a repreensão, ele se arrependeu do que ele fez e o arrependimento trouxe a ele o perdão. Então nós não podemos chegar perto, né? Quando a gente anda em indisciplina, nós temos uma grande chance do nosso coração se voltar para aquilo de ruim. Então, como Salomão nos mostra aqui, ele nos mostra um padrão de comportamento de pessoas. Nesse capítulo 5, nós podemos perceber que é como se ele tivesse feito assim uma pesquisa grande e tivesse selecionado padrões de comportamentos de pessoas. Padrões de comportamento de pessoas que não ouvem correção, de que não ouvem o conselho dos mestres, pessoas que não aceitam a disciplina e andam olhando o que não é dele, o terreno do vizinho, e o final da vida dele é morte. É como se ele tivesse feito essa pesquisa e chegado a essa conclusão. O padrão das pessoas que faz isso, o fim é esse. O padrão das pessoas que têm mestres, que ouvem os mestres, que entendem isso, é seguir uma vida de retidão, perdão, tem vida plena, alcança a misericórdia do Senhor. Então, todos nós estamos sujeitos a essas tentações todos os dias. Hoje em dia, com a rede social, ainda é mais fácil para as pessoas cometerem esse tipo de pecado, né? Porque ela te leva a lugares assim que você não poderia nem estar presente. Então, a pessoa vai criando aquela realidade virtual ali, e aí essa onda vai entrando, e a pessoa, quando vê, já está lá dentro. Né? Quanto mais perto a pessoa chega dessa situação, pior é depois para sair. E outra coisa, existe pecadinho e existe pecadão, na opinião de vocês? Existe pecado pequenininho, esse pecado é pequenininho, esse pecado é muito grande. Não existe, tá? Pecado é pecado, pecado é pecado em qualquer situação, mas a consequência daquele pecado, quando você comete um pecado que tem consequência pequena, o fruto daquilo vai ser uma consequência menor. Mas se você comete um outro pecado que tem uma consequência gigante, o fruto daquilo vai ser gigante. E a situação para você reverter uma situação é menor e para reverter a outra situação é muito maior. Então não existe pecadinho e pecadão. Para Deus tudo é pecado. Só que na sua vida, a consequência que você vai ter daquilo que você cometeu, tem consequências que são pequenas, que você consegue rapidamente reverter aquela situação, mas tem consequências que você vai carregar ela a vida inteira. A vida inteira. Não é? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Na área financeira, a gente pode aplicar isso também. Por quê? Porque toda vida que somos levados a uma oportunidade de ter dinheiro fácil, por exemplo, nós sabemos que está errado, nós sabemos que não é certo, nós sabemos que o fim disso vai ser a vergonha, a morte, a desonra, sabemos que não é lícito, mas é apresentado e é uma tentação. Por quê? Porque as pessoas, quando fala de dinheiro, mexe muito no emocional. Então elas sempre querem mais, e querem mais, e querem mais, e querem mais, e querem de uma forma fácil. E aí, quando mexe nessa questão financeira, mexe também com a pessoa passar por cima de princípios. Ela passa por cima de princípios quando o assunto é a vida financeira. E nós temos claramente a certeza do que será o fim de quando a gente começa. Por exemplo, pega um lápis na escola.
menino, pega um lápis na escola. Aí a mãe não fala nada, né? Aí depois ele chega com um lápis e uma borracha. Aí, menino, você pegou esse negócio aqui, não é seu. Aí tá. Aí devolve. Aí a criança vai lá, devolve. Aí depois a criança chega em casa com outra coisa. Aí você já começa a perceber. Se você perceber, né? Porque muita gente às vezes nem percebe, né? Aí chega e você não fala nada. E daí daqui a pouco ele tá pegando uma bolsinha inteira. E daí a pouco ele tá pegando o celular. E daí não tá tendo consequência. E não tá tendo vergonha. Ele não tá tendo que devolver e falar que pegou. Então, daqui a pouco ele tá pegando coisas muito maiores, né? Assim é na vida financeira também. Começa pegando um dinheiro aqui de uma forma ilícita. Daqui a pouco pega mais um pouquinho. E aí sabe que o trem tá perigoso. E quando cair, a queda é muito maior. E a vergonha e a desonra, e vai ser publicamente, igual falou aqui no versículo, na frente de toda a comunidade. Então, no versículo 20, tem uma parte que é muito importante nele, que fala, né? Que se você escolheu uma pessoa, seja exclusiva dela. Seja exclusivo dele. Seja exclusivo a quem você escolheu. Foca no que é seu. Olha para o que é seu. Porque é o que é seu, que foi escolhido para você, é que tem que te saciar. É que tem que te satisfazer. Não foque no terreno do outro, porque quando a gente faz grau comparativo disso, a gente não consegue bater a meta. Porque a comparação tem que ser justa, tem que ser entre você e seu cônjuge. Cada um é de um jeito. Não adianta você querer que seu cônjuge seja igual ao outro. Porque a personalidade dele é diferente. Ele foi criado com uma essência que é só dele. Então a comparação vai ser desleal, não é? Desleal. Então tenha em mente qual cônjuge você quer ter. Tenha em mente como você deseja que seu cônjuge seja. E comece a transformação através da sua vida, para que você tenha o cônjuge que você deseja. Quando você se transformar, o seu casamento será transformado, os seus filhos serão transformados. Você dará um exemplo de família feliz, de família edificada, de família saudável para eles. E agora, nesse mês dos pais, que vamos falar um pouquinho dos pais, né, em cada live, nós podemos ter isso como uma base. Por quê? Porque o pai de menina, você que é pai de menina, gostaria que a sua filha buscasse um marido igual a você? Igual você trata a sua esposa, igual você trata a sua filha? É assim que você gostaria que a sua filha tivesse um marido? E você que é pai de menino, você gostaria que o seu filho tratasse a esposa dele da forma como você trata a sua esposa? É esse o exemplo de pai que você quer que o seu filho aprenda com você? Porque ele só vai aprender vendo você fazer. Ele só vai aprender vendo como você faz. Ele não vai aprender de você sentar ele no sofá e falar: tá vendo meu filho aqui, ó? É assim que a gente tem que fazer com a mamãe. É assim que a gente tem que tratar. Tá vendo, minha filha? Você é uma princesa. Você tem que buscar uma pessoa que te trate assim, assim, assim. E você tratando ela igual uma gata borralheira dentro de casa? Você acha que desde que ela nasceu, você tratando ela igual uma gata borralheira, ela vai saber que existe um homem para tratar ela igual uma princesa? Ela só vai se relacionar com pessoas da forma como você a trata. Ela vai buscar nos homens um homem igual a você, igual a forma como você a trata. É isso que ela aprendeu, que é ser marido. Ela aprendeu como é o marido que ela deseja olhando você tratar a sua esposa. Então, por isso que os pais têm uma responsabilidade muito grande aí. Então, nesse mês de agosto, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o segredo da disciplina e exortação na Bíblia é a nossa solução. Disciplina e exortação. Falta de disciplina te leva à perda de controle. Você não consegue se controlar se você não tiver disciplina em tudo que você faz. E o capítulo 5 nos mostra isso grandemente, né? Nós precisamos de ter pessoas do nosso lado que nós tenhamos coragem de abrir o nosso coração para falar
O que nós estamos pensando? Pessoas para serem nossos mentores, pessoas que sejam sábias, mais sábias do que nós, que tenham uma autoridade, que já passaram por aquele caminho e já viveram, já tiveram sucesso. Por quê? Porque quando a gente abrir a boca para falar o que a gente está pensando sobre determinado assunto, ele já vai virar e falar, olha, você está no caminho certo, é isso mesmo. Ou então aqui, ó, corta. Não é assim, não é por esse caminho, não é bem desse jeito. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Já aconteceu comigo. Então, muita gente tem dificuldade demais de pedir ajuda. Não sei se é por causa de orgulho, não sei se é porque acha que sabe coisa demais, porque ninguém merece saber da sua vida, mas tem dificuldade de pedir ajuda. E quando a gente não pede ajuda, a gente não tem a oportunidade de fazer certo, ou de pelo menos avaliar se é isso mesmo que a gente quer fazer, não é? Então, se nós queremos levar uma vida segura, sem cambalear, como está falando aqui no capítulo 5, sem insegurança, sem morrer por falta de controle, ter nossa honra roubada, igual falou no capítulo 5, perder a nossa riqueza, deixar para outro que não trabalhou usufruir dela, viver uma vida de escravo, se a gente não quer isso tudo, nós precisamos de buscar a disciplina e a correção e essa autorreflexão. Então, a nossa consciência ela é responsável por nos avisar se nós estamos no caminho certo ou não. Tem uma vozinha que te fala lá no fundo se o que você está fazendo é lícito ou ilícito, se é imoral ou se é moral, se é desonroso ou se é honroso. E a gente não precisa seguir uma religião para saber disso, não. Qualquer pessoa, até quem nunca ouviu a palavra de Deus, sabe que matar é errado, sabe que roubar é errado, sabe que trair a esposa é errado. Qualquer pessoa, não é pessoas que servem a Deus ou que são cristãos. Qualquer pessoa sabe o que é certo e o que é errado, não é? Só que nós precisamos de colocar isso em prática e obedecer, ter essa disciplina. É isso que é a parte mais difícil, não é? Então, a maioria dos descontroles que a gente tem nos leva à desonra, né? Na parte moral, igual eu já falei. Uma coisa que na Bíblia fala também, que só vai ter honra quem tem honra. Então, se eu sou uma mulher que tenho honra, eu serei honrada. Se eu sou um homem que tenho honra, que honro com tudo que eu falo, pago minhas dívidas certo, olho só para o meu poço, olho só para o que está dentro da minha casa. Se eu sou um homem honrado, eu receberei honra. É bíblico. Dai honra a quem tem honra. Se você não é uma pessoa digna de honra, você não será honrado. Então nós precisamos examinar as nossas vidas, as nossas atitudes, para a gente ver, será que eu serei honrado segundo a palavra do Senhor? Eu estou sendo uma pessoa que está buscando ser uma pessoa honrosa? Eu estou praticando coisas que me trazem honra? Ou os caminhos que eu estou seguindo são caminhos que nos levam à desonra? Então a Bíblia fala que se o seu olho te fizer pecar, é melhor que você arranque o seu olho e chegue cego lá no céu do que não chegar lá no céu, não é? Se tem alguma coisa na sua vida hoje que é o seu ponto fraco, que te faz pecar, que te faz fazer coisas que você fica triste depois, que te leva para um caminho que você sabe que não é o caminho certo, é melhor que você tenha força para tirar isso da sua vida do que deixar isso te dominar e deixar isso tirar a sua vida, não é? É melhor você hoje ter a autorresponsabilidade de tirar aquilo que está na sua vida e que te faz viver uma vida de desonra, do que você deixar isso levar até o final para ver o que dá e perder a sua vida. O caminho de quem está no erro é sempre um só, é sempre o arrependimento. Quando nós arrependemos e não voltamos a fazer aquilo de novo, porque o arrependimento é isso, é quando eu reconheço que eu errei
eu arrependo daquilo que eu fiz e eu nunca mais volto a fazer, porque aquilo me envergonha. Aí eu olho para trás e falo, meu Deus, como que eu pude um dia fazer isso? Eu sinto vergonha, eu sinto nojo daquilo que eu fiz. Então, quando eu tenho isso, eu tenho o caminho de uma vida nova, de ser renovado e não voltar a fazer de novo. E esse é o caminho que nós devemos seguir, não é? Então, a colheita é obrigatória. Nesse capítulo 5, nós aprendemos que a colheita é obrigatória. Você vai escolher as sementes que você vai plantar. Você vai escolher as atitudes que você vai ter. Você vai escolher como você vai tratar seu cônjuge, como você vai tratar seus filhos. Você vai escolher como é a família que você está criando, que você está formando. Você vai escolher como você responde quando te exortam. Você vai escolher quais as palavras você usa dentro da sua casa. É você quem vai escolher o que é que você vai plantar. Lembra que você tem uma bolsinha cheia de sementes? Lembra que essa bolsinha de sementes está aí junto com você, como se fosse aí o seu embornal? E dentro dela tem todas as sementes que você escolhe plantar. Mas a colheita de todas elas é obrigatória, é bíblico. E você irá colher exatamente as sementinhas que você plantou. Hoje, no dia 5 de agosto, você ainda pode escolher quais as sementes você está escolhendo para plantar no dia de hoje. Faz uma coisa diferente dentro da sua casa hoje. Tenta plantar uma semente diferente da que você tem plantado na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, lá na sua empresa, lá com seus clientes. Tenta plantar uma semente diferente para você ver como você vai ter prazer na hora que você colher esse fruto, como esse fruto vai ser saboroso na sua vida. Então, os frutos são exatamente a consequência daquilo que a gente planta, né? E esse tema é difícil de falar? É difícil. Falar de adultério é difícil? É difícil. Mas a gente também não pode viver falando só das coisas prazerosas, das coisas fáceis, das coisas gostosas de falar, de ouvir, de amaciar o nosso ego. Nós precisamos também falar de coisas que vão nos colocar em situações que nós vamos pensar, que nós vamos refletir, que vai doer, que vai dar vergonha. Porque coisas erradas que a gente faz, a gente sabe que faz, dá vergonha mesmo. E para voltar atrás e consertar é melhor, mas é doloroso, mas é o caminho da mudança. Não tem outro caminho de você ter mudança na sua vida se você não reconhecer o que fez de errado, pedir perdão e seguir em frente. E aí que nós possamos nesse dia aprender com esse capítulo 5 de Salomão que o melhor ainda está por vir. Eu tenho hoje a vida, então eu tenho hoje a oportunidade de fazer diferente o meu dia de hoje daqui para frente. E que hoje seja o seu dia zero. O dia zero de onde você vai começar uma vida transformando a sua vida, transformando o seu lar, transformando a sua família, transformando a sua empresa, transformando a vida dos seus filhos, derramando aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Amanhã nós estaremos aqui às 9 da manhã para estudar o capítulo 6. E aí eu quero que vocês anotem no dia de hoje quais as fichas caíram na live de hoje. O que você vinha fazendo daqueles comportamentos que nós lemos no capítulo de hoje? O que você vinha praticando daquilo do capítulo 5 e que você precisa dar um basta hoje, dizer um chega! Não vou fazer isso mais, eu não mereço essa vida de escravo não é o que Deus tem para mim. Deus não tem uma vida com a mentalidade de escravo, de escassez para você. Deus te fez para ser a imagem e a semelhança dele. E você, como filho, merece usufruir de toda a herança que o seu pai deixou para você. Não aceite uma vida disfuncional. Não aceite uma vida de tristeza, de derrota, de dores. Não aceite uma vida sem disciplina, sem viver e acessar o melhor que Deus tem para sua vida. Eu desejo uma segunda-feira maravilhosa para vocês. Quero que vocês anotem qual ficha caiu na vida de vocês no dia de hoje. Qual a decisão você vai tomar hoje, em nome de Jesus, para que a sua vida seja diferente a partir de hoje. Qual a decisão? Porque sem decisão não tem mudança. A ficha cai e a gente tem que tomar uma decisão. Não aceite viver como vinha vivendo até o dia de hoje. Que dê um basta, um chega. Amém?
Muito obrigada por estarem aqui comigo. Muito obrigada por estarem me acompanhando nesses 31 dias com Provérbios. Às 9 da manhã nós estaremos aqui amanhã. Tem sido maravilhoso aprender a palavra do Senhor junto com vocês. Fazer esse momento de devocional tem sido lindo. Nós temos colhido frutos já. Pessoas me mandam mensagem falando como tem sido edificante, como tem sido transformador, né, desde que começou. Tirar esse tempo e avaliar, fazer essa autorreflexão. Então, que você aproveite e desfrute daquilo que Deus tem para você nesse dia de hoje. Vamos lá, vou encerrar. Um beijo, fica com Deus e muito obrigada, gratidão a todos vocês. Amanhã estaremos aqui novamente, tá? Às 9 da manhã. Compartilha o conteúdo com quem vocês amam, com quem vocês conhecem, que precisa de viver essa transformação na vida deles, porque é um ato de amor. É um ato de amor a gente compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. A gente não pode reter uma bênção somente para nós. Nós temos que compartilhar. E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, nesse projeto que o Senhor colocou no meu coração. Compartilhando aquilo que Deus me deu. Amém? Tchau, gente. Fica com Deus. Agora eu vou desligar mesmo, tá? Tchau.